Eu vou juntar duas perguntas em uma para depois a gente pular para outro tópico. Construção de cultura no teu business, né, na Rock, né? Então eu vejo, né, dando exemplos, né, o que o Eric fez na RD, né, e que outros amigos fizeram, né, em casos muito bem sucedidos aí, de playbooks muito bacanas, né, de construção de cultura. Como foi isso na Rock, né, para vocês, né? Como que isso se repete? Como que isso se executa numa internacionalização que vocês estão passando? E quando entra uma pandemia com trabalho remoto, o playbook estava forte para segurar essa cultura, e como que é o retorno agora? Então é um pouco de tudo isso. Ótima pergunta. Então, eu vou começar contando um pouco de origens e depois eu conto das adaptações e evoluções. Sobre cultura, eu tenho duas crenças. É uma coisa extremamente difícil de medir. Não tem como você saber se o Diego é mais culture fit na Rock do que o João ou a Maria. É realmente difícil, mas é algo que é meio binário. Você sabe é ou não é, assim. E para mim é um mecanismo que atrai e que também expele. Então, acho que é um negócio que, quando a gente começou, ele foi muito, eu diria, acidental, mas a cultura da empresa capturou características que os fundadores tinham e valorizavam. Aprender muito, estudar e estar em cima do seu jogo ali, multiplicar conhecimento, criar conteúdo de forma, tanto no um para um, quanto também no um para muitos. Uma coisa muito forte para a gente é resolver problemas, e especialmente problemas complexos. A gente sempre pega os desafios que são bem difíceis e parecem impossíveis, mas a gente sempre escolhe e vai e resolve. E é uma coisa muito... A gente tem um perfil... E cultura é uma beleza porque também, às vezes, a qualidade também é o defeito. Em vários aspectos, a gente é muito tático por ter essa cultura de resolver problemas. Acho que o trabalho em equipe é um negócio que é muito forte para a gente acredita e desenvolve o time, investe no time, trabalha com os líderes para criarem bons times. E crescimento. E quando eu falo crescimento, é crescimento muito mais no nível de desenvolvimento pessoal e da sua equipe. Crescimento do business é consequência disso, na minha opinião, sabe? Então, a gente começou de uma forma acidental, não existiam esses 5 princípios ou valores quando a gente começou, mas a gente atraía pessoas parecidas e você já via essas coisas. Por volta de 50 pessoas, a gente resolveu documentar e sistematizar isso. E a gente pesquisou, fez uma pesquisa mesmo com as pessoas e o que elas valorizavam, comportamentos. E a gente percebeu que era todo mundo relativamente parecido, porque eu acho que é o que atrai e o que expele, sabe? Quem gosta disso quer fazer parte, quem não curte tanto, eventualmente vai entrar, às vezes pode até entrar, mas não fica muito tempo. E isso sempre foi muito forte, é uma das coisas para mim mais importantes que existe. Você tem que ter uma cultura única, não existe cultura certa ou errada, é a sua. Eu acho que cultura é algo maleável e ela muda, evolui e se você for um bom curador cultural, ela vai se sofisticando e adaptando. Eu acho que a gente conseguiu criar uma cultura, é uma das coisas que eu mais me orgulho na companhia. Eu acho que a gente conseguiu passar por várias fases e várias mudanças. Acho que uma aquisição no mercado americano e ter essas pessoas integradas na cultura, você ter elas com Employee NPS e as outras métricas que a gente usa similares aos nossos, os valores sendo vistos no dia a dia. Nem todo Você mundo se mediu, adaptou. quando você fez a aquisição, você olhou para a cultura como um fator de decisão dessa aquisição da empresa adquirida? Eu não, era uma cultura bem diferente da nossa e eu sabia disso, mas uma técnica que eu aprendi com um mentor, que eu não sei se eu posso falar o nome dele, então eu vou deixar guardado aqui, mas ele falou assim, antes de fazer uma aquisição, você precisa entender quem que são os pontos de influência e os seus campeões lá dentro. E eu entrevistei todos os principais líderes e eu perguntei quem que são as 5 pessoas que mais te inspiram aqui. E essas pessoas, e aí eu fui vendo quem que eram essas pessoas, porque
Se você pergunta isso para 10 pessoas, no final você vai, olha, esses 3 foram mencionados por 80% das pessoas. E aí o que você vê é que, assim, alguns vão ser fit com a sua cultura, outros nem tanto. No nosso caso, a gente fez uma avaliação nesse quesito e escolheu quem que ia se juntar a nós, explicou como é que ia ser o processo, e a gente sempre mediu. Então, todo trimestre, a gente mede Employee NPS, basicamente satisfação, como é que está a experiência de ser um rocker, Employee Effort Score, o quão fácil ou difícil é fazer o seu trabalho, para saber se a empresa está te dando as ferramentas, o treinamento, o conhecimento. Culture Coherence Score, que para mim é um dos mais importantes, e qualquer flutuação eu já balanço. Assim. A pergunta que a gente usa para medir isso a empresa tem agido com você e os líderes da mesma forma que eles pedem que você haja com a empresa? E essa pergunta, para mim, ela é poderosíssima, assim, porque ela diz assim, existe uma desconexão. E já esse indicador, ele sofreu um pouquinho pós-aquisição. A gente conseguiu ter 60 dias ou 90 dias após a aquisição, Employee NPS nivelado globalmente, mas esse fator, você via claramente que tinha uma dissonância ainda nos times por geografia. Hoje é bastante nivelado e a pandemia, a gente teve algumas oscilações, a gente teve um momento, especialmente no início da pandemia, que foi curioso, a gente teve que desligar pessoas que a gente adorava e eu achava, putz, a gente vai ser rechaçado aqui, porque é uma coisa que a gente nunca viveu antes, tem uma insegurança grande. E, curiosamente, esse indicador ele não moveu uma linha ali, o número foi idêntico antes e depois, do tipo, a empresa fez isso do jeito transparente, honesto, seguindo seus valores. Entendemos que foi, para quem fica, né? Entendemos que foi necessário, mas a empresa fez da forma correta, né? Exatamente. E o que eu quero dizer é isso, assim, foram pessoas fantásticas, todo mundo entendeu. A gente, curiosamente, também fez isso nas entrevistas de desligamento e foi extremamente parecido. Então, é uma coisa que não tem como eu falar se o Léo é fit ou não para rock. Não tem como. É uma coisa que você vai descobrir e a gente vai descobrir junto se você viesse. Mas tem como a gente saber se a empresa está sendo coerente nas suas ações e a liderança com a população de rockers, agindo da mesma maneira que pede que eles ajam. E essa é uma pergunta para mim que é extremamente poderosa. E é muito louco isso, assim, várias mudanças bruscas de pandemia, redução de equipe, a gente teve uma redução no início do ano passado, a gente só voltou a crescer no início do terceiro tri do ano passado, a gente teve 2 quartos difíceis no início da pandemia, mas depois que foi quando teve um freeze geral, né? Então, muitos clientes podem não... de marketing sendo cortados e depois voltando acelerado. Foi bem interessante. Eu vi isso. E outras coisas, com uma aquisição fora, a gente mudou uma empresa inteira de 400 pessoas que operava em português para inglês, com a promessa de desenvolver todos os colaboradores e monitorando de perto. Hoje a gente opera 100% em inglês. Não foi fácil para todo mundo. Tem muita gente que ainda está se desenvolvendo. Mas em 3 trimestres a gente saiu de... eu não lembro exatamente, mas acho que era cerca de 30% dos rockers com um nível básico, para hoje são 7%. Então hoje a gente tem mais de 60% nos níveis mais superiores, que eu não lembro exatamente se é C1 e C2, mas a gente conseguiu fazer um upskilling massivo. Gestão do conhecimento também foi uma outra área. A gente mudou os processos todos que eram presenciais para um wiki, subiu e foi bem legal. Assim, foram mudanças bruscas. A cultura ela se abalou um pouquinho em alguns momentos. Se eu fosse falar, o layoff não abalou um pouco a cultura, mas algumas questões do processo de integração em alguns momentos sim. A mudança do português para inglês também abalou um pouquinho e a gente... É aquele gráfico assim, ele dá um pico, você investiga e continua. O último resultado, acho que a gente teve um recorde all time, inclusive, eu fiquei bem feliz.
Muito bom, cara. Não, e dá para ver, né, que isso é um dos seus principais papéis na companhia, não é, Diego? Hoje, né? É uma das minhas paixões também, porque eu penso que para fazer algo meaningful, porque para mim, de verdade, não é só uma empresa ou só um emprego. Parece meio romântico e meio brega isso, mas é tão importante para mim ser coerente e acreditar quanto fazer um negócio de sucesso. E eu acho que esse é o meu compasso moral e eu cobro muito dos nossos líderes isso também.